rumo a seguir. Confesso aos irmãos que, olha, eu fiquei com vontade de ir, porque são madrugadas e madrugadas. E, meu Deus, o neném chorando. Irmãos, o neném cansa, hein? Tinha me esquecido. Ele entrou dentro de casa para tomar banho 6h30 e eu tava lá roncando. Eu falei para ele, meu Deus, nunca me aconteceu isso antes de pregar. Sempre eu tô com as pernas bambas, dor de barriga. E hoje eu tava roncando. O cansaço, irmãos, é o cansaço. Mas eu falei eu fiquei assim, coçando para mandar mensagem para o pastor Eliel, mas eu falei assim, igual a irmã Janeide, sabe? Tem várias coisas na vida da gente. Chega um momento a gente presenteia, a gente vive algo que recebe ali pessoalmente com Deus. E aí é tão grande, é maravilhoso que você diz, não, eu não posso fazer isso, eu tenho que falar um pouquinho da palavra do Senhor, porque Deus na minha vida, eu não tenho palavras para agradecer os milagres que eu vivi com o Senhor. Eu tenho um ditado que diz assim, que nasci no berço evangélico, sempre conheci a Deus, mas eu sempre digo assim, aqui em Portugal eu conheci Deus frente a frente. Não quer dizer que eu vi Ele, né? Mas quer dizer, assim, irmãos, que foram experiências que fizeram eu ter conhecer o meu Deus de uma outra forma, de um outro jeito. Foi depender dele. Convido os irmãos, os irmãos acharam? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Lucas 18 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade do juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Depois disse consigo: ainda que não tenha homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia. Quando eu vi meu nome lá na escala, eu comecei a perguntar ao Senhor nas minhas orações, Deus, a palavra. E o Senhor dizia para mim assim, o poder da oração. O poder da oração. E eu vasculhando na Bíblia, uma história atrás da outra, e o Senhor não me dava entendimento, e eu, meu Deus, Senhor, o Senhor não vai me dar uma palavra. E Deus dizia, o poder da oração. Porque eu ainda não tinha entendido o que Deus queria, mas na hora que o irmão Charles fez o clamor, o Senhor bradou no meu coração o que Ele quer nesta noite com esta palavra. Nós vemos aqui em Lucas capítulo 18 que Deus vai narrar uma parábola para ensinar aos seus discípulos, para ilustrar aos seus discípulos o dever de orar sempre sem desistir. E nesta parábola nós vamos encontrar um juiz não tem, narrando aqui na parábola, era um homem de coração perverso. Ele não era de fazer caridades, não temia a Deus, era um justo juiz, não era um juiz de bondade. Vamos ver aqui, esse é um dos personagens que vamos encontrar nesta parábola. Mas também vamos encontrar um outro personagem, que é a viúva. Uma viúva que provavelmente a Bíblia não vai dizer qual era a situação dessa viúva, também não vai narrar qual era a causa que ela tinha, não vai dizer, apenas vai dizer que ela precisava que este juiz julgasse a sua causa. Ela identificou o seu problema
E ao identificar o seu problema, ela identificou também quem poderia resolver o seu problema. E ela, ao identificar quem poderia resolver o seu problema, ela chegou à conclusão que só quem poderia resolver era esse juiz de determinada localidade. E aqui a gente percebe que essa viúva não tinha dinheiro, porque se ela tivesse dinheiro, certamente ela teria e a causa dela teria resolvido, porque ele era um juiz, não tem o juiz, não tinha voltado. Porém, essa mulher não tinha as mãos para poder resolver o seu problema. O que ela pode, o que eu tenho, é ir todos os dias até esse juiz, bater na porta dele e dizer: julga a causa. E essa mulher vai fazer. A Bíblia vai narrar que Jesus vai dizer que ela sai todos os dias da sua casa e aquele juiz injusto e diz: julga a minha causa. E a Bíblia vai dizer que por um determinado tempo ele não quis fazer nada por ela. Observando o texto, nós vamos interpretar que esse texto nos ensina duas lições importantes. Jesus estava ensinando duas lições ao mostrar ali na cábula. Ele está sobre a insistência, sobre a perseverança, sobre não desistir de correr da solução de determinado. Depois, a outra lição. A lição 2 é que ela vai em busca da solução. Ela sai de sua casa até o juiz. Interpretando o texto, nós podemos ver que talvez aquele juiz, talvez ele não abria a porta para ela. Talvez outro dia ele batia com a porta na cara dela. Talvez ele mandava criados tirar ela daquela idade, dizendo: olha, avisa essa mulher que eu não vou fazer caridade. Quem ela pensa que é para estar aqui me importunando? Mas essa mulher todos os dias, em determinado momento, ela ia até o juiz fazer pedido a ele. Talvez sentido. Se ela tivesse dito: eu não vou mais me humilhar esse juiz, não vou mais ter na porta dele, eu vou simplesmente ir. Talvez ela não teria a solução para o seu problema. Mas ela não, ela continua persistente. E aí até lá, até o ponto que ele vai dizer assim: eu não temo a Deus, olha, mas eu vou dar a causa da mulher, para que ela pare de me importunar, para que eu volte a ter paz, para que eu não veja essa mulher aqui perante mim. Eu preciso julgar a causa dela. Atenção que quando Deus conta essa parábola, ele não está se comparando ao juiz. Pelo contrário, ele vai dizer uma afirmação para os seus discípulos. Imagine vocês, um juiz, por uma insistência de uma pobre viúva, ele julgou a causa dela porque ela insistiu. Imagine eu que sou o teu pai. Imagine eu que sou o teu Deus. Imagine eu que sou o puro amor. Imagine eu que sou misericórdia. Não vou atender aos pedidos dos meus filhos que clamam de noite, que gritam o meu nome. Mas aqui, irmãos, nós vamos ver que quando Deus vai falar sobre a oração, existem alguns pontos específicos na oração. A oração que é atendida. Existem alguns pontos significativos para que a nossa oração seja atendida. Que Deus, as coisas não são de qualquer maneira. Não são de qualquer jeito. E eu me falando apenas sobre orar.
a sua casa. Pode colocar diante do Senhor. Você tem identificado a vida que precisa de uma solução. Sabe que se é o Senhor. O Senhor poder da oração. Nos últimos meses, a gente muitas vezes não bate apenas nossos joelhos e orarmos e pedindo ao nosso Deus quando algo que a gente tem que se posicionar. Tem que deixar assim, os afazeres do dia. Entrar para dentro do nosso quarto e se posicionar. Clama, Senhor. Clarificar. Claro, não é clarificar. Porque ele está angustiado. É porque ele está necessitado. E aí o Senhor me faz e que você manhã é nós levantar a cabeça, filho de Deus, nosso filho é nos cabeça do Senhor. Para nos irmãos, quem é acho que foi 3 dias antes, 4 dias antes de eu ter neném, eu senti um espírito da morte andando, porque eu ia dormir de madrugada e eu estava sofrendo aqui, né? Eu já arranjamos estrada. E eu ao seu falando, eu não sei o que será. E eu senti o espírito da morte me rondando. E eu me levantei um dia, minha angustiada, chorando, comecei dentro de casa a clamar. E eu comecei a orar. Espírito da morte, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Eu comecei a clamar de casa. Eu orava na cozinha, eu comecei ao Senhor. Eu comecei a falar com o Senhor e eu disse, Deus, eu cheguei aqui e não para aqui e não foi para perder. Aleluia. Eu adotei este lema e ali eu comecei a clamar ao Senhor. Deus entregou a vitória. Aleluia. Deus entregou a vitória. Esses dias estávamos lá em casa também, eu disse ao Neilson assim, nós precisamos nos posicionar sobre este assunto. Uma pendência e eu falei, nós precisamos se posicionar com essas coisas que estão travadas. E nós começamos a clamar. Irmãos, não foi 2 dias, Deus mandou a resposta. Então precisamos nos posicionar, orar sem cessar. Orar sem cessar. Deus está dizendo nesta noite, não desista de clamar. Não desista de orar. Mas enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você não alcança o teu milagre, faça como a viúva. A viúva ia e voltava. Ela ia e voltava. Ela ia e voltava. E ela não desistia. E ela estava pedindo algo para alguém que era ímpio. Para alguém que estava humilhando ela. Aqui essa viúva nos ensina uma terceira lição, que é a humildade. Devemos estar orando sim, mas também devemos estar atentos ao que Deus quer de nós. Porque enquanto nós não se posiciona da maneira que o Senhor quer, no lugar que o Senhor quer e da maneira que Ele quer, Ele também não responde às nossas orações. Precisamos ficar atentos ao que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de nós. Muitas vezes nós estamos vivendo no século 21,
Aonde muitas vezes nós queremos entender Deus, mas nós ao mesmo tempo não queremos abrir mão da nossa própria vontade. E a nossa vontade é muito grande não, irmãos, é a mínima coisa. Às vezes não queremos nos humilhar, às vezes não queremos baixar a guarda, baixar a cabeça e dizer, desta vez eu vou ter que ceder. Porque às vezes Deus requer de nós obediência em algum ponto. Às vezes Deus requer de nós humildade como servo dele. Um exemplo que posso dar aqui é o erro. Se estamos trabalhando e vem alguém ímpio debater conosco, nós não queremos abaixar a cabeça. Nós queremos se sobressair. Não, o que pensa que é? Mas às vezes o Espírito Santo quer esse posicionamento de nós. Aqui era um juiz injusto. Ela estava indo pedir a sua causa para alguém que não temia. Isso mostra que muitas vezes Deus vai permitir o ímpio te abençoar. Mas para ele te abençoar, você vai ter que agir com humildade. Você vai ter que agir com simplicidade. Meu Deus, aleluia. E muitas vezes a gente não queremos isso. Às vezes nós queremos se sobressair e dizer, não. Devemos entender também que quando dobramos o nosso joelho para orar, seja 5 minutos, seja uma campanha, seja o que for que você colocar no teu coração, eu vou buscar o Senhor. Nós vamos ficar lá dormindo. Ao contrário, Daniel, ele orou 21 dias. Mas a Bíblia vai dizer que a oração dele chegou no primeiro dia no céu. Porém, havia uma batalha no céu. Havia uma batalha e aqueles demônios não deixavam que o anjo chegasse até Daniel. O que fez com que Daniel orasse 21 dias. Devemos entender, irmãos, que muitas das vezes nós dobramos o nosso joelho aqui para orar por uma causa. A nossa oração sobe. Mas Satanás está orando. Ele também movimenta. É por isso que a Bíblia Sagrada vai por isso que a Bíblia Sagrada diz, devemos vigiar. Essa ela tinha humildade. Ela ia todos os dias na porta deste juiz. Sabia que o único que podia era o juiz. Não tinha outra. Só e muitas vezes Deus faz assim conosco também. Nos coloca em uma situação que não temos para onde ir, nem para a direita, nem para a esquerda e nem para trás. E nós precisamos ali se humilhar, não só perante Deus, mas muitas vezes perante o homem também. Então nesta noite, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para ministrar para a igreja é: não desista. Eu não sei por que você tem que clamar. Se você tem pedido a Deus, se você viver como já te contou aqui, são milagres. Pode ter alguém. Só Deus fazer. Sim, pode, ela pode. Deus
de o que eu faço. Eu estou falando dia a dia. Mas fé é daquilo que você não vê, mas daquilo que você se espera. A Bíblia diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, lança-te daqui, e ele se lançará. O teu problema para Deus é nada. O teu problema para Deus é nada. O teu problema para Deus é nada. Ai, Mangiane, mas por que Deus está tão demorando então? Por que Deus está demorando julgar a minha causa? Ele tem um propósito, já foi falado aqui nesta noite também, já tem um propósito. Essa causa tem um propósito. Durante todo o tempo que passei questionando ao Senhor o porquê, hoje eu entendo. Foi para que eu precisasse aprender a depender de Deus, exclusivamente de Deus. Muitas das vezes Deus permite situações na nossa vida para que a gente entenda que não é amigo. Não é amigo, irmãos, que vai nos socorrer. Eita Deus! Não é não. Não é o marido que vai nos socorrer, não. Não é pai, não é mãe que vai nos socorrer, não. Quem vai nos socorrer é o Senhor. É Ele que vai te socorrer. É Ele que te guarda, é Ele que te protege, não é teu filho. Muitas vezes a gente quer colocar, sabe, a nossa confiança no homem. Nós queremos dar a glória de Deus, tiramos a glória de Deus e damos ao homem, damos ao nosso emprego, damos ao Deus na conta. Não, tudo está nas mãos do Senhor. É Ele que faz, é Ele. E quando nós entendemos que é somente o Senhor, é somente Ele, não é mais ninguém. Assim como nós campanha de oração. Eu também sinto falta de campanha de oração. Sinto falta. Mas não podemos ficar esperando isso, não. Eu não posso ficar esperando que o irmão corra atrás da bênção para mim. Quem precisa da bênção sou eu, é eu que preciso buscar. É como Jatobá falou, nós não desistir de buscar. Busque ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. O Senhor está dizendo a mim, receber, coisas grandes, nós precisamos entender também qual é o propósito dele na nossa vida. E este propósito, irmãos, não há outra forma de entender, não sendo passando pelo processo. E no processo nós não podemos desistir. Não podemos murmurar contra o Espírito Santo de Deus, dizendo: por que Deus não me ouve, por que Deus não me responde? Não. Quando todas as vezes que você sentir vontade de murmurar, se deleite aos pés do Senhor. Ele vai responder. Talvez Ele não solucione o seu problema imediatamente, mas talvez Ele lhe dê um abraço. O Espírito Santo lhe consola. O Espírito Santo lhe consola. O Espírito dá força para caminhar mais uma milha. Porque Deus tem um propósito em tudo isso. Deus tem um porquê. Deus quer te usar. Levante a cabeça. Se posicione como filho de Deus. Se posicione na tua casa. Comece a orar no banheiro. Comece a orar fazendo almoço. Comece a orar e a clamar ao Senhor e dizer: eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Não podemos aceitar. Não podemos, irmãos. Quando o médico disse para mim que a minha filha poderia ter deficiência por causa do remédio que eu tomava,
Eu sabia que Deus poderia fazer as duas hipóteses, tanto ter como não ter. Porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser também dar um filho especial para nós, Ele dá e nós devemos aceitar. Mas eu clamei até o último minuto. Como a Neilson diz, eu só respirei quando eu olhei para Neném. Nós só respiramos quando nós olhamos. Mas nós clamamos ao Senhor. Nós dizemos, não aceitamos, Senhor. Porém, seja feita a tua vontade. Mas não aceitamos. Não aceitamos. Se for o laço do inimigo para nos paralisar, nós não aceitamos. Devemos nos posicionar. E Deus está dizendo desta noite, faça como aquela viúva. Vá quantas vezes for necessário. Essa ida dela da casa dela até o juiz significa ação. Nós precisamos também ter ação diante da oração. Não basta apenas orar e cruzar os braços. Nós precisamos ter ação. E entenda que o inimigo não ficará sossegado. Aprenda a olhar com discernimento espiritual. Nós cristãos devemos pedir a Deus discernimento espiritual, porque o inimigo não fica sossegado. Quando ele sabe que Deus tem uma porta para abrir para você, ele vai se levantar. Ele vai se levantar no teu emprego, ele vai se levantar na família. De alguma forma ele vai se levantar, porque ele não quer que você seja vitorioso. Falei para o meu esposo, e o Vanilton até estava com a gente. Imagine, irmãos, a potência que nós somos do Senhor aqui nesta noite. Agora imagine você com a tua vitória na mão. Você é potência dobrada. Você é potência que abala o inferno. Então Satanás não quer que você alcance a vitória. Ele não quer que você chegue aonde Deus disse que você vai chegar. Mas quando você se posiciona, você chega. Você chega e ainda serve de testemunho para todos aqueles que viram você passando pelo vale. Todos que viram você chorando, você serve de testemunho. Então não desista, persista. Seja persistente. Faça como aquela viúva, sem cessar. Lembra das palavras do Senhor. Na hora que você estiver preciso, que você estiver clamando, lembra da palavra que o Senhor disse. Se aquele justo juiz atendeu a causa da viúva, imagine eu que sou o teu pai. Imagine eu que sou o teu Deus. Imagine eu que te criei. Imagine eu que sou o puro amor. O que eu não posso fazer por aqueles que clamam dia e noite o meu nome. Então desista de clamar. Continue clamando ao Senhor. Eu devolvo o microfone ao nosso pastor.